Evangelho de João, capítulo 18, do verso 1 em diante. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? A quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Assentados, meus irmãos, baixe sua cabeça, vamos orar. Justo Deus, amado Pai, te louvamos, te bendizemos nessa noite. Ó Deus, por tudo que já foi feito aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, nós podemos te adorar, Senhor, com louvores, com a nossa oferta, Senhor. Nessa hora, Senhor, aqui estamos, ó Pai, para receber algo da Tua parte, através da Tua palavra, Senhor. Teus filhos vieram aqui ouvir a Tua palavra, Senhor. Nessa noite, Espírito de Deus, que Tu possa estar, Senhor, trabalhando em cada coração aqui presente. Ó Deus, diante das suas muitas necessidades, que a Tua palavra possa ser a solução para cada uma delas. Nos ajude neste momento, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vamos ver o evangelista João escrevendo esse evangelho exatamente para todos os cristãos que estavam ali espalhados por todo o Império Romano. Aqueles cristãos que estavam ali sofrendo diante das muitas perseguições, desmandos daquele império. Havia, irmãos, uma necessidade, um sofrimento muito grande diante daqueles servos que estavam ali naquele período. Nós vamos ver João, ele se preocupando exatamente de trazer uma boa notícia, de trazer para aqueles servos de Deus, aqueles que estavam ali sofrendo as perseguições, exatamente por seguir a esse Cristo, a esse Deus maravilhoso, uma esperança, um afago aos seus corações. Nós vamos ver João se preocupando em fazer com que este evangelho, essa boa notícia, chegassem àqueles que ali estavam diante desta grande necessidade. O povo, meus irmãos, que João desejava alcançar, eles estavam sofrendo as duras consequências de viver um tempo de crise. As duras consequências de uma sociedade revoltada por todos os desmandos que ali estavam acontecendo. E desde já fazendo um paralelo com o mundo atual, com as nossas vidas atuais. Quem sabe você chegou aqui nesta noite diante desta mesma necessidade. E diante disso, irmãos,
O desejo do evangelista João era renovar a fé, a esperança daquele povo em algo que transcendia, que saía da esfera na qual os envolvia, era maior do que aquela esfera, para trazer esperança, para trazer alento aos seus corações. Por isso, irmãos, ele inicia o seu evangelho, louvado seja Deus, com uma declaração tão grandiosa. Ele inicia o seu evangelho exatamente apontando para a pessoa bendita de Jesus Cristo, declarando quem ele era de fato. E é por isso que ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele começa exatamente este evangelho dentro do seu intuito de trazer essa esperança, esse alento, apontando para uma esperança maior, apontando para Jesus Cristo, a pessoa bendita de Jesus, e declarando que ele não era uma pessoa qualquer, mas era aquele que estava no princípio com Deus, e nada do que foi feito se fez se ele não tivesse ali naquele lugar. Então o intuito de João, amados irmãos, era contudo trazer essa esperança. Meu desejo nesta noite, a minha oração nesta noite, é que o Espírito Santo de Deus nos encaminhe para este mesmo intuito, e que nós possamos nessa noite sair daqui revigorados na palavra de Deus, nessa esperança que não tem fim. Louvado seja Deus. E ele vai escrever no último capítulo e versículo deste evangelho, para certificar a grandeza desse Deus. Ele vai dizer: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. João está dizendo: por mais que eu relatei grandes feitos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus Emanuel, do Deus conosco, há ainda muitas coisas na qual ele fez, ele operou. E se eu viesse a escrever, eu cuido que não daria nenhum, a quantidade dos livros não caberia neste mundo diante de todos os feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer nesta noite, desde já, que diante da tua necessidade, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem solução para nossas vidas nesta noite. Diante do nosso, quem sabe, desespero, quem sabe da nossa necessidade, quem sabe da nossa aflição, eu quero te dizer que Jesus tem alento para as nossas vidas nesta noite. Louvado seja Deus. O mundo, irmãos, ainda se encontra nesta mesma situação, necessitando de esperança, necessitando, irmãos, de algo que nós possamos de fato e de verdade nos apoiar, para que nós possamos ter uma vida neste mundo tão adverso, com uma perspectiva melhor. O nosso país, a nossa realidade é muito dura e cruel. A cada dia, a cada instante, nós vemos os desmandos das autoridades, e isso descamba em uma sociedade sem controle. Muitas das vezes a gente pode ter um desejo, uma expectativa de algo melhor neste mundo, mas por mais que nós venhamos a desejar, venhamos a sonhar, mas esse sonho fica difícil para se concretizar.
E é por isso que existe a palavra de Deus, é por isso que Deus está aqui nesta noite, para que nós possamos tirar o nosso olhar deste mundo atual e ter a esperança da glória por vir. Louvado seja Deus. Esta notícia, irmãos, por mais que seja uma boa notícia, que há mais de 2000 anos venha sendo pregada, a cada dia, a cada instante, em todos os lugares, ela ainda se faz necessária. Ela ainda é muito atual, ela é muito necessária para a minha vida e necessária para a tua vida, necessária para a minha família, necessária para a tua família, necessária para o nosso país e para o mundo. Ela é a única esperança, a verdadeira esperança está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu vim aqui da parte de Deus, melhor dizendo, ser um arauto desse Deus maravilhoso, para propagar essa esperança para nós nesta noite. A nossa necessidade, irmãos, a necessidade humana, ela vai muito mais além do que do tempo de João ou do nosso tempo. Essa necessidade foi gerada lá no Éden, quando nossos pais, eles transgrediram a vontade do nosso Deus, e assim o homem passou a ser pecador. Ali estava instaurada uma grande crise em toda a humanidade. A grande crise da humanidade foi instaurada ali no Éden, por nossos pais, Adão e Eva. Daí em diante, irmãos, existe uma incapacidade, uma insuficiência humana em resolver suas próprias questões. O homem é pecador, e esta condição, irmãos, nos tira toda a suficiência em acertarmos de maneira que satisfaça plenamente. Aí está a nossa maior necessidade, a nossa maior dificuldade: somos pecadores. Quem sabe você veio aqui com uma necessidade em sua família, quem sabe desejando paz para a sua família, quem sabe no âmbito financeiro, diante dessa crise, quem sabe na saúde, quem sabe em sentimentos, em seus sentimentos individuais, não sei. Mas contudo, a nossa maior necessidade não está nestas questões, mas sim diante de nós sermos pecadores. Essa é a nossa maior necessidade, é uma necessidade comum a todos nós. E diante dessa necessidade, irmãos, o que fazer diante da nossa grande limitação? E é por isso, irmãos, que Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 3 a 5, ele vai dizer assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo perfeito de Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, João 3,16, tão conhecido de todos nós, Deus nos amou de uma tal maneira, que enviou o seu Filho amado Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Nós não pudéssemos estar dentro dessa insuficiência. Deus olha para nós, olha para a nossa grande necessidade, e diante da sua graça, da sua misericórdia, Ele provém o socorro. O socorro está exatamente no seu Filho. E diante do tempo perfeito de Deus, Ele envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo dessa lei. A lei,
aponta para a nossa pecaminosidade, para a nossa insuficiência, mas Jesus é a graça revelada de Deus para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Mas Jesus é o amor de Deus revelado, encarnado, para nos dar salvação, para nos livrar de uma situação na qual nós não poderíamos sair. E Jesus é este, irmãos, que veio para resolver o problema comum de todos nós. Não só no âmbito financeiro, não só na saúde, na família e em qualquer outra situação, mas a nossa maior necessidade, que é de sermos salvos por esse Deus de amor. Eu quero dizer a você que você chegou aqui na casa de Deus e diante da tua necessidade você chegou ao lugar certo. Amém? Você chegou ao lugar certo. A palavra de Deus diz que Ana, ela tinha uma necessidade. E diante da sua necessidade, que era ter um filho, ela foi buscar ao Senhor no templo. A Bíblia diz que grande era a aflição de Ana. Ana era uma mulher atribulada de espírito. E diante da sua grande tribulação, ela dobra os seus joelhos para buscar ao Senhor no templo. Louvado seja Deus. Grande era a aflição de Ana. Ana não conseguia expressar palavras ao Senhor. Quem sabe você estar aqui dentro dessa mesma situação, travado, não conseguindo expressar palavra a Deus. Mas Deus nessa noite enxerga a tua atitude de fé, envia a este lugar o adorar, o bendizê-lo. Louvado seja Deus. Da mesma forma que Deus, Ele foi com Ana, Ele é na tua causa, Ele é na tua necessidade. E diante da impossibilidade de Ana em ter um filho, louvado seja Deus, Deus a concede que ela pudesse ser mãe de não só um filho, mas de muitos filhos. A palavra do Senhor diz também que Isaías, lá no capítulo 6 deste livro, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ou seja, no ano que o rei, um bom rei, morre, e diante dele contemplar que viria necessidades, ele se põe a buscar ao Senhor. E diante dele buscar ao Senhor, o Senhor se revela diante de uma grande visão. Louvado seja Deus. E vislumbra Isaías. Isaías pode contemplar o Deus Todo-Poderoso assentado em um alto e sublime trono. Quem sabe nesta noite, diante da tua necessidade, Deus Ele se revele para ti. E se você estiver com o teu coração aberto, Deus Ele se revelará para você diante da sua necessidade e diante da sua glória. Louvado seja Deus. Jesus é aquele, irmãos, que veio exatamente trazer o que nós necessitamos. É por isso que Ele vai dizer: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Os nossos governantes, irmãos, estão colocando as mãos na cabeça em busca de uma solução para a paz em nosso estado, em nossa cidade, em nosso país. Mas por mais que eles se esforcem, eles não conseguem trazer a paz necessária para as nossas vidas. Quem sabe você tenha um plano de vida em comprar uma casa em um ambiente fechado, assegurado, mas isso também não vai lhe trazer paz. Quem sabe você invista aí em um bom plano de saúde, mas com tudo isso também não traz a paz que Jesus pode nos dar. Porque Ele é a verdadeira paz. Ele é a paz que nós necessitamos de fato e de verdade. Mas voltando para o texto de João capítulo 18. Neste momento, irmãos,
Jesus ele já tinha demonstrado de muitas formas quem verdadeiramente ele era. Jesus curou o cego, Jesus curou coxos, Jesus ressuscitou. Jesus foi aquele que curou aquela mulher do fluxo de sangue, que estava naquela situação há 12 anos. Jesus foi aquele que curou o paralítico que estava ali naquele tanque há 38 anos. Mas faltava a sua maior atitude em relação à humanidade. Era morrer por nós. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, ele vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão. Faltava a maior atitude, demonstração de amor para conosco. Não apenas resolver os problemas corriqueiros desta vida, mas resolver a nossa grande necessidade para toda a eternidade. Então faltava essa maior demonstração. E Jesus estará aqui no jardim do Getsêmani, num momento crucial, no momento mais crítico desta obra, os momentos que antecediam a sua morte, e este momento nos revela o quanto Ele nos amou e se entregou por amor a nós. Ele estará ali, irmãos, em poucos momentos de ser julgado da maneira que nós bem conhecemos, de sofrer tudo o que Ele sofreu, da forma que nós também conhecemos, e diante dele ser 100% homem, mas 100% Deus, ele sabia por tudo que ele iria passar, e é por isso que ele estará ali em grande aflição naquele lugar. Ele chega a suar sangue diante da sua grande aflição, e ele estará ali no momento crucial. E eu chamo a sua atenção nesta noite para nós refletirmos se Jesus, ele ali naquele momento, ele decidisse desistir de mim e de você. Diante dele olhar e ver tudo que ele iria passar, ele desistisse de ir ao madeiro por mim e por você. O que seria de nós se nós ainda temos necessidades, grandiosas necessidades? O que seria de nós se nós não tivéssemos esse alento da glória que a nós há de ser revelada? E diante dessa demonstração de amor, nós podemos tirar algumas verdades cruciais para as nossas vidas. A primeira está aqui no capítulo 17, o versículo 1, que diz assim: você está com a sua Bíblia aberta, amém? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Nós vamos ver, irmãos, que Jesus estará ali, naquele momento, orando ao Pai, e diante de Ele ser quem é, Jesus, aquele que João disse que Ele era o Verbo encarnado, o Deus que estava no início de todas as coisas e na eternidade, agora estará ali, orando ao Pai, esvaziado de toda a sua glória, esvaziado de toda o seu poder, dizendo ao Pai: glorifica o teu nome através de mim. E nós podemos ver o primeiro ato grandioso de Jesus em amor a nós. Era o interesse dele em glorificar ao seu Pai através da sua morte. Jesus, sendo ele quem era, Deus, o Deus Todo-Poderoso, estava ali esvaziado, aquilo que a teologia diz que é a teologia do esvaziamento. Ele se esvazia de toda a sua glória, de todo o seu poder, em amor a mim e a você. Louvado seja Deus.
Paulo escrevendo sobre esse posicionamento de Jesus lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se esvazia e está obediente, se coloca em uma obediência que o leva até a morte, e uma morte de cruz por mim e por ti. Louvado seja Deus. O interesse de Jesus não era uma glória própria, mas era a glória de Deus através da sua vida, e essa glória iria nos atingir. E é por isso que nós, diante de todas as situações que nós podemos ter chegado aqui neste lugar, tristeza, dor, aflição, nós podemos levantar as nossas mãos e adorar o Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos adorar o Senhor nesta noite, diante de todas essas circunstâncias que nos envolvem. Nós podemos adorar o Senhor, levantando as nossas mãos e adorar ao Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A outra verdade desse texto está quando Jesus, aqueles homens, aqueles guardas chegam ali para pegar Jesus, e Jesus estar ali, sabendo que aquilo estava para acontecer sobre a sua vida. E eu fico refletindo, porque Jesus, ele poderia, diante de todos que aqueles andaram com ele 3 anos, para cima e para baixo, aprendendo, vendo a sua glória, vendo os seus feitos, Jesus, ele poderia desejar que aqueles homens fizessem alguma coisa por ele. Mas diante daqueles homens chegarem, aqueles soldados chegarem para prender Jesus, ele se oferece, ele se antecipa àqueles homens, ele se entrega àqueles homens, perguntando a ele: a quem buscais? A quem buscais? E aqueles homens vão responder: a Jesus o Nazareno. E quando aqueles homens declaram a Jesus o Nazareno, é como uma forma pejorativa, a um Jesus de Nazaré. E quando Jesus, ele diz assim: sou eu, ou seja, eu sou, aqueles homens têm que contemplar a sua glória, eles caem diante dessa grande declaração, porque Jesus estava afirmando: eu sou. A mesma declaração que Deus declarou a Moisés, quando Moisés diz assim: como é que a gente vai chegar diante de Faraó? Vamos dizer o que? Diante de Faraó e diante do teu povo, diz a eles lá que o eu sou te enviou. Agora Jesus está repetindo, diante de toda a sua importância, de quem verdadeiramente ele era, e declarando: eu sou. A quem vocês buscais? E diante dessa declaração, aqueles homens não conseguem conter a glória, o poder de Jesus diante dessa declaração, e cai ao chão. Louvado seja Deus. Mas Jesus, ele volta a repetir: a quem buscais? E aqueles homens novamente repetem: a Jesus o Nazareno. Jesus, ele mais uma vez se declara àqueles homens como aquele que eles buscavam diante da sua busca. Pedro até tenta fazer alguma coisa, puxando a sua espada, ali tentando de alguma forma livrar o mestre. Mas Jesus sabia todo o desígnio que estava sobre a sua vida. Ele sabia, amados irmãos, o que estava proposto para que ele viesse a passar. E ele coloca novamente aquela orelha daquele soldado romano no seu local novamente. Manda Pedro guardar a sua espada na bainha.
porque ele estava reservado sim para aquele momento. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ele se entregou por nós, irmãos. Ele se entregou por amor a mim e a você. Diante da nossa grande necessidade, diante da nossa grande aflição, causada pela nossa condição humana e pecadora, Ele se entrega por nós. Louvado seja Deus. Ele estava disposto a beber o cálice da ira de Deus. Lá em Mateus 26, 39, ele está orando um pouco antes ali ao seu pai. Ele está dizendo assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas antes, faça-se a tua vontade. Não faz o meu querer, mas se cumpra em mim a tua vontade. Ele estava disposto, irmãos, a beber o cálice da ira de Deus. O cálice que o próprio profeta Isaías já profetizava, dizendo que Deus iria moê-lo diante das nossas necessidades. Louvado seja Deus. As atitudes de Jesus naquele lugar foram atitudes de amor. Até a sua ida àquela cruz, por amor a mim e a você, se entregando por amor a mim e a você, declarando está consumado. Nos momentos finais da sua vida, Jesus, ele morre ali por mim, por você, declarando está consumado o grande amor de Deus por nós. A graça maravilhosa de Deus nos alcançou. E é por isso, irmãos, que nós hoje podemos levantar, como já declarei, as nossas mãos e adorar o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo falte, eu todavia me alegrarei no Senhor. Diante de todas as situações que Jó passou, mesmo antes desta grande demonstração, Jó, ele tinha todo o seu alento em Deus. E é por isso que ele suporta toda a sua provação em Deus. Paulo, declarando também, que ele diz assim, declara que as muitas aflições do tempo presente não se compara com a glória que a nós há de ser revelada. As aflições deste tempo, irmãos, não se comparará com as glórias que a nós irá ser revelada. Louvado seja Deus. E é por isso que ele diz assim: eu posso passar por tudo, eu sei passar na abundância, eu sei passar pela dificuldade, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que eu posso passar aqui as aflições, eu sei que eu posso passar aqui as adversidades da enfermidade, da falta do sustento financeiro, da paz no lar, da paz social, mas contudo, a glória que há de ser revelada para mim, para cada um de nós, não se compara, irmãos, com o tempo presente. Deus proporcionou isso através de Jesus Cristo para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Ele veio trazer para nós a verdadeira esperança, o verdadeiro alívio. Está sendo pregado um evangelho para as nossas, aí fora, melhor dizendo, um evangelho da facilidade, ou das facilidades. Um evangelho que você não pode passar pelas aflições, você não pode passar pela dificuldade financeira, pela enfermidade, pela dificuldade no lar. Mas Jesus, ele vai declarar: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque eu venci o mundo.
Porque Ele venceu, nós também venceremos, irmãos. Se a nossa fé de fato e de verdade estiver fundamentada em Jesus, a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores em nele, ou nele. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa fé não pode estar fundamentada em coisas que não são sólidas. Jesus, ele vai fazer uma comparação em um homem que edificou a sua casa na areia, mas veio os ventos, veio os rios, a tempestade, e porque aquela casa estava fundamentada na areia, aquela casa veio a ruir. Mas ele disse que o outro homem, ele fundamentou a sua casa na rocha. Ele fundamentou a sua casa na rocha. Veio os rios, veio a tempestade, veio as adversidades, e aquela casa permaneceu de pé. E essa rocha na qual nós devemos edificar a nossa vida é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quem nós temos edificado a nossa fé? No que, melhor dizendo, nós temos edificado a nossa fé? Será que em coisas passageiras? Será em expectativas deste mundo? Ou na glória que há de ser revelada sobre as nossas vidas, no Jesus que morreu para solucionar a nossa maior necessidade? O Senhor, de fato e de verdade, irmãos, Ele tem o que nós precisamos. Como já declarei aqui nesta noite, você chegou ao lugar certo. Você chegou ao lugar certo para entregar as suas necessidades. A sua maior necessidade é a tua condição de ser pecador. A minha maior necessidade é porque eu tenho a consciência de ser pecador. E a palavra de Deus diz que o pecado nos afasta desse Deus que é santo. Mas Ele nos amou, Ele enviou Jesus. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode ter chegado aqui com essas suas necessidades, mas também pode ter chegado aqui ainda não declarando Jesus como teu único e suficiente Salvador. E você pode sair daqui de posse de vitória, diante de apenas uma declaração: eu preciso primeiro solucionar a minha necessidade maior, que é de ser pecador, para depois solucionar as outras necessidades. O próprio Jesus, ele diz assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Eu acrescentarei na tua vida. Busca primeiro a Deus e a sua justiça, e a justiça de Deus está revelada através de Cristo Jesus, não em outra coisa, não em outro personagem bíblico, mas Ele é o centro da graça de Deus. Louvado seja Deus. E se você nessa noite chegou aqui dentro desta condição, eu creio que você já fez uma reflexão da sua vida. Você pode sair de posse de vitória, não uma vitória material apenas, porque Ele é poderoso para solucionar na tua vida, mas a tua maior vitória que está em Cristo Jesus. Eu te convido nesta noite a dar um passo de fé, a levantar uma das tuas mãos aonde você está, e eu vou orar por você nesta noite. Louvado seja Deus. Onde está você nesta noite?